Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo, então. Começamos o livro de Salmos. Lembrando, se você é novo aí na leitura, eu vou colocar o prospecto para você poder acompanhar. Nós estamos seguindo esse prospecto de leitura bíblica em um ano, né? E todos os dias a gente lê aí a porção que está aí marcada e fazemos um breve comentário sobre o que está sendo escrito. E o livro de Salmos que nós iniciamos hoje, a maioria deles é do rei Davi, pelo menos 74 atribuídas ao rei Davi. Asaf, pelo menos 12, os filhos de Corá, em torno de 9, Salomão 2, Moisés 1, e o restante é de autoria desconhecida, durante um período aproximadamente de 1000 anos, os teólogos creem. E hoje a leitura do Salmo 1 ao 3, e o Salmo 1 começa falando sobre aquele que senta na roda de escárnio, que bem-aventurado é aquele que não senta. E tem muitas coisas dentro dos Salmos, nós vamos ver que tem muitas coisas sobre o Messias, sobre a vinda de Jesus, sobre o ministério de Jesus, sobre o reinado de Jesus, sobre a morte de Jesus. Há muitas profecias dentro dos Salmos, profecias da vinda, da morte, do ministério, tudo ali, lembrando que os salmos são louvores e orações a Deus. Então usava-se cantar os salmos, não cantar qualquer tipo de música, né? Eu não creio que toda música glorifique o nome de Deus, não. O apóstolo Paulo diz em Efésios, para nós nos aproximarmos dele com cânticos espirituais e orações de agradecimento. Salmos, cânticos espirituais e orações de agradecimento. Então há uma liturgia para se aproximar de Deus, não é de qualquer maneira. E hoje a coisa é levada, avacalhada, né? Nós vimos aí uma igreja que virou praticamente um palco de show mundano, uma boate ao céu aberto, uma igreja que eu entreguei a minha vida para Jesus numa célula dessa igreja. Uma igreja que eu aprendi a ler Bíblia nela. Olha só. E hoje é um motivo de um escárnio, uma vergonha tamanha de colocar um cantor mundano, fazer da igreja uma boate. Então você fala, pastor, o que é isso? Isso é apostasia. Leia 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3. Isso é a preparação para o homem que vai aparecer, o filho da iniquidade, e a volta de Jesus. Você imagina que o Salmo 1 fala sobre o homem assentar e andar no conselho dos ímpios e se assenta na roda de escárnio. O Salmo 1 diz para você meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Você leia também Josué capítulo 1, de 5 a 9. O conselho é o mesmo. Você leia, você que é pai e mãe, criar os seus filhos, Deuteronômio 6, de 6 a 10. O conselho é o mesmo. E você, homem de Deus, mulher de Deus, deve se apegar àquilo que a Bíblia manda, senão você vai ser uma presa fácil. O Salmo 1 fala sobre a roda de escárnio, que feliz é a pessoa que não se assenta nela. E hoje a roda de escárnio está dentro do seminário, está no meio da igreja, escarnecendo o nome de Jesus, contando piadas com o nome dele, pastores e muito mais. E a gente vê o exemplo dessa roda de escárnio, quando Pedro, ele senta no meio dos escarnecedores. Então Pedro ali é um modelo do Salmo 1. Ele senta ali, né, no meio da roda de escárnio. E ali Pedro vai sentar na roda de escárnio. A Bíblia diz que Pedro se assentou no meio dele. E pronto, ali a primeira coisa, ele começou a negar Jesus. Ah, você está no meio dele, você... Não sou, não conheço, tudo. Então não procede de uma pessoa de Deus se assentar no meio de escarnecedor. Você pode sentar no meio de pessoas não salvas para pregar a palavra. Jesus sentava. Você tem que estar preparado, bem preparado para fazer isso. Agora hoje não. Hoje crente vai para botequim como se fosse do mundo. Crente tem o linguajar do mundo, tatua o corpo como os do mundo, veste igual os do mundo, então é do mundo.
Tem um ditado judaico que é o seguinte, né? Anda como pato, fala como pato, parece pato, então é pato. Então, ó, anda como do mundo, fala como do mundo, veste como do mundo. E deseja as coisas do mundo e vive no mundo. É mundo. Porque senta na roda de escárnio, se detém no conselho dos ímpios, na roda de escarnecedores, falsos mestres ensinando lorotas. E aqui no Salmo 1, Deus está dando um recado, através de Davi, falando que aquele que não se assenta, aquele que medita na lei do Senhor, ele é como árvore plantada. No devido tempo ele vai dar o seu fruto. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu aprendi com o pastor Márcio Valadão a ler 5 salmos e um provérbio todos os dias. Porque 5 salmos e um provérbio são 150 salmos e 31 provérbios. Em um mês eu vou ler os 150 salmos e os 31 provérbios. Eu leio um dia o salmo de 1 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15, e vou assim sucessivamente até o 30º dia. E os provérbios é a mesma coisa, os salmos são orações, louvores, e os provérbios palavras de sabedoria. Diz que aqui no verso 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Eu tenho prazer em fazer esse estudo todo dia, eu faço com prazer, eu gosto. Então o Salmo 1, nós temos Pedro negando Jesus na roda de escárnio. O Salmo 2 é um salmo messiânico. Quem lê esse salmo sem ter o conhecimento bíblico não vai entender coisa nenhuma, né? Do 7 em diante, né? Ele começa do 6. Ele está falando ali, não é a respeito de Davi, é a respeito de Jesus. Davi também era um ungido. A palavra ungido é aquele que tem o Espírito. Mas aqui, aquele que vai reinar. Lembrando que o Monte Sião, o verso 7, aliás, o verso 6 do Salmo 2, o Monte Sião é uma cadeia de 7 montanhas que circundam Jerusalém, do qual o Monte do Templo, o Monte das Oliveiras, o Monte do Gólgota, fazem parte. Então, quando fala Sião, é uma cadeia de montanhas. Quando fala Sinai, é outra cadeia de montanhas. O monte que Deus subiu para deixar a tábua da lei é o Horebe, que fica na península do Sinai. E o monte do templo, onde Jesus vai reinar 1 milênio, 1000 anos, fica no monte do templo. Né? Se você não sabe disso ainda, você lê Zacarias 14:4, ele vai colocar os pés no Monte das Oliveiras. Você lê Ezequiel 43, ele vai entrar pela porta dourada. Você lê 2 Tessalonicenses 2:8, ele vai destruir o anticristo com o sopro da sua boca. Você lê Isaías capítulo 11, verso 4, ele vai destruir o anticristo com o sopro da sua boca. Você lê Ezequiel 37, 21 em diante, ele vai reinar. Lá fala, Davi vai reinar. Davi já havia morrido há 200 anos. É o filho de Davi, o descendente de Jesus, 1000 anos. Você lê Apocalipse capítulo 20, 1 e 2, o diabo é preso 1000 anos. Lê Apocalipse 19, ele vem julgar os habitantes da terra e vai reinar 1000 anos. Lê Apocalipse 20, de 4 em diante, só tem um arrebatamento para salvação. E quem for nesse, está livre do lago de fogo e vai reinar com ele os 1000 anos. Então a Bíblia, ela é toda linkada. Leia Zacarias capítulo 8, verso 20 em diante. As nações terão que ir até Jerusalém para adorar Jesus. Leia Isaías capítulo 2, verso 1 a 5. Você vai ver a visão do futuro de Isaías, das nações subindo até Jerusalém para adorar Jesus. Então aqui está falando, né, que ele vai julgar as nações e vai receber por herança, o verso 8, e vai regir com vara de ferro. E o que é vara de ferro? É Isaías 2:1, é a lei sendo implantada na terra, como está escrito aí, ó. Os judeus vão cumprir o chamado deles sacerdotal de implantar a lei de Deus na terra. E vão ser guardiões dessa lei. Você está no céu. Você subiu, foi arrebatado, vai reinar no céu 1000 anos, e os judeus
reinarão 1000 anos na terra. E aqui diz, esse salmo, Salmo 2, verso 12, é muito interessante. Beijai o filho, para que não se irrite o pai, para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro e breve lhe inflamará a ira. Esse Jesus, paz e amor, que aceita tudo enquanto é tipo de promiscuidade, tudo não existe. Deus é amor, misericórdia, compaixão, graça, mas é juízo. Esse Jesus que foi assunto ao céu como o cordeiro que tira os pecados, voltará como rei, sumo sacerdote e juiz. Leia Atos capítulo 10, verso 42. Leia Apocalipse 19, não é brincadeira. Leia o dia do Senhor, que estão em todos os profetas, quando Jesus vai executar o juízo de Deus na terra sobre os homens ímpios, sobre os principados, potestades e dominadores. Então o salmista Davi dá um conselho. Verso 12, beijai o filho, do Salmo 2, para que ele não se irrite e você não pereça pelo caminho. E ele termina, bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Bem-aventurado é quem não abre mão de Jesus, ele se refugia nele. Bem-aventurado é aquele que levantou hoje e oferece a primícia do seu tempo para Deus, que não sai de casa sem colocar a sua vida, a sua família, os seus projetos na mão de Jesus, que se refugia nele. E esses são os bem-aventurados. A palavra bem-aventurado, se você não sabe, é feliz. E o Salmo 3 também, é quando Davi fugia de Absalão, segundo os teólogos. Então ele fala que o número de adversários, lembrando que quem procurou isso para a vida dele foi Davi. Ele procurou que tudo isso viesse sobre a cabeça dele, e nós temos que aprender com a história de Davi para não cometer os mesmos atos que ele cometeu, ruins. Cometa os bons. Eu tive que atender a porta ali, aí interrompeu. Mas continuando no Salmo 3, Davi, segundo os teólogos, fugindo de Absalão, e parece que é mesmo. E Davi diz que o Senhor é o escudo, a glória, né? E sempre exalta o nome de Deus. Nós temos que aprender com esse homem. Ele clama e crê que Deus está escutando o seu clamor. 3, verso 5, né? Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Então é muito interessante a palavra de Deus, e o livro de Salmos é uma parte especial da Bíblia. Se você tem dificuldade de orar, leia os Salmos em voz alta. Então hoje, encerrando o estudo de hoje, né, sobre os 3 Salmos, e nós vamos caminhando na leitura. Que Deus te abençoe e te guarde, que você persevere, que o Senhor te livre de todo mal. Em nome de Jesus, tenha um excelente dia, fica na paz.